Você já se perguntou sobre os mistérios que envolvem os textos antigos da Bíblia? Entre as páginas sagradas, existe um livro intrigante que muitos desconhecem, o livro de Enoque. Hoje, embarcaremos em uma jornada que revela seus segredos e significados profundos. Escrito entre os séculos 3 e 1 a.C., o livro de Enoque é considerado apócrifo por muitas tradições religiosas. Ele nos oferece uma visão única da antiga espiritualidade judaica e dos eventos que moldaram a narrativa bíblica. Enoque, uma figura intrigante da Bíblia, é muitas vezes lembrado como um homem que andou com Deus, mas sua história vai muito além dessa descrição. Ele é um ancestral de Noé, mas sua vida é repleta de mistérios e ensinamentos que desafiam a compreensão comum. O que exatamente significa andar com Deus? Essa expressão é um convite à reflexão sobre um relacionamento íntimo e profundo com o Criador, algo que Enoque parecia cultivar de maneira exemplar. Em um mundo repleto de dificuldades e corrupção, ele se destacou como um exemplo de retidão. Em uma época marcada pela decadência moral, Enoque viveu de uma forma que o diferenciava dos demais, tornando-se uma luz em meio à escuridão. A Bíblia menciona que Enoque foi um homem justo, mas o que exatamente isso implica? Sua vida de devoção e compromisso com Deus não era apenas uma questão de rituais ou obrigações religiosas, mas sim um estilo de vida. Enoque não apenas acreditou em Deus, ele escolheu viver cada dia em conformidade com os princípios divinos. Essa caminhada com Deus era uma experiência transformadora que moldou seu caráter e sua maneira de interagir com o mundo ao seu redor. Através de suas ações, ele se tornou um verdadeiro mensageiro do divino, alguém que vivia a mensagem de Deus em sua totalidade. E o que podemos aprender com essa trajetória? A história de Enoque nos leva a questionar como estamos vivendo nossas vidas. Ele não se conformou com as práticas da sociedade em que estava inserido. Em vez disso, ele buscou um caminho diferente, um caminho que o levaria a um relacionamento mais próximo com Deus. Essa busca constante pela verdade e pela justiça é um ensinamento que ainda ressoa em nossos dias. Enoque é frequentemente lembrado por ter sido levado aos céus sem experimentar a morte, um evento que provoca curiosidade e especulação. Como ele conseguiu tal honra? O que ele fez para ser escolhido para essa experiência única? Os escritos atribuídos a Enoque, conhecidos como o Livro de Enoque, revelam ainda mais sobre sua vida e seus ensinamentos. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Embora esses textos não sejam considerados canônicos pela maioria das tradições, eles oferecem uma perspectiva fascinante sobre a vida, a morte e o que vem depois. O livro aborda temas como a natureza do universo, a justiça divina e a esperança de redenção, refletindo as crenças e as visões espirituais de uma época. Enoque não era apenas um personagem isolado na história bíblica. Ele se tornou um símbolo de esperança e de possibilidade de um relacionamento direto com Deus, algo que muitos desejam até hoje. A narrativa de Enoque nos instiga a olhar para nossas próprias vidas e para a forma como nos relacionamos com o divino. Será que estamos dispostos a caminhar com Deus assim como ele fez? A vida de Enoque é um lembrete constante de que a busca por um relacionamento mais profundo e autêntico com Deus é uma jornada que vale a pena e que as recompensas podem ser muito além do que imaginamos. A curiosidade sobre Enoque e sua conexão com o divino permanece viva, incentivando-nos a explorar as profundezas de nossa própria espiritualidade. No coração do livro de Enoque, uma narrativa fascinante se desdobra. A história dos vigilantes, anjos que, em um momento de desobediência, escolheram descer à terra e interagir com a humanidade de maneiras inesperadas e impactantes. Essa escolha culminou em um ato que não apenas desafiou os limites estabelecidos por Deus, mas também teve repercussões duradouras na história da humanidade. O que teria levado esses seres celestiais a se afastar de sua missão original? O desejo de explorar a vida humana, a busca por experiências que estavam além de sua compreensão? Os vigilantes, descritos como anjos poderosos, eram responsáveis por observar e proteger a terra. No entanto, a sua decisão de se unirem a mulheres humanas
desencadeou uma série de eventos que mudaram o curso da história. Essa união resultou no surgimento dos Nefilins, uma raça de gigantes que trouxeram corrupção e violência ao mundo. A descrição desses seres é envolta em mistério. Eles eram não apenas imponentes em estatura, mas também simbolizavam uma violação da ordem divina, uma mistura de elementos celestiais e terrenos que desafiava as normas estabelecidas. O que exatamente eram esses Nefilins? Eram meramente gigantes físicos ou também representavam uma corrupção moral e espiritual que permeou a sociedade? À medida que a narrativa avança, torna-se claro que a vinda dos vigilantes à Terra não era apenas um evento isolado, mas parte de um plano mais amplo que envolvia a interação entre o divino e o humano. Os vigilantes trouxeram com eles conhecimentos e habilidades, ensinando à humanidade artes e ciências que, em suas intenções iniciais, poderiam ser vistas como bênçãos. No entanto, a realidade se revelou mais complexa, pois esses ensinamentos foram frequentemente usados para propósitos egoístas e destrutivos. Essa dualidade nos leva a questionar até que ponto o conhecimento é uma bênção e até que ponto pode se tornar uma maldição. As implicações da queda dos vigilantes são profundas. A narrativa não apenas retrata a fragilidade da condição humana, mas também nos confronta com a ideia de que a intervenção divina pode não ser sempre o que parece. A corrupção que os Nefilins trouxeram à Terra é um reflexo das falhas humanas e das escolhas que fazemos. Essa interconexão entre os mundos espiritual e material é um tema recorrente em muitas tradições religiosas, e a história dos vigilantes serve como um poderoso lembrete de que as consequências das nossas ações podem reverberar através das gerações. Os relatos dos vigilantes também nos provocam a pensar sobre a natureza do bem e do mal. Eles nos ensinam que mesmo seres celestiais, que são criados para servir a um propósito divino, podem se desviar e causar consequências catastróficas. Essa ideia ressoa com as questões contemporâneas sobre moralidade, ética e responsabilidade. À luz dessas revelações, a narrativa nos leva a refletir sobre o papel que cada um de nós desempenha na construção de um mundo melhor, questionando nossas escolhas e suas repercussões. Assim, a história dos vigilantes se entrelaça com a essência da experiência humana, levando-nos a um espaço de contemplação e curiosidade. O que mais pode estar oculto nas páginas do livro de Enoque? Que verdades ainda não descobrimos sobre a relação entre o divino e o humano? A saga dos vigilantes continua a ressoar, instigando debates e reflexões sobre o impacto das forças celestiais na jornada da humanidade. A narrativa do livro de Enoque nos leva a um ponto crítico, onde a injustiça e a corrupção atingem seu ápice, criando uma atmosfera de desespero e necessidade de intervenção divina. À medida que os Nefilins e os vigilantes causam caos na terra, o clamor da criação chega ao céu. A imagem de uma terra devastada, onde a violência e a depravação dominam, é um cenário que provoca inquietação. Como poderia a bondade de Deus permitir que tal corrupção prosperasse? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada na profunda conexão entre a justiça divina e a condição humana. Diante da gravidade da situação, Deus se vê compelido a agir. Essa ação não é motivada apenas pela ira, mas por um desejo profundo de restaurar a ordem e a justiça. O dilúvio, como descrito nas Escrituras, não é simplesmente uma catástrofe natural, mas sim uma resposta direta ao clamor da humanidade e da terra. As águas que se levantam não são apenas um símbolo de destruição, mas também de purificação, um meio de lavar a injustiça e dar à criação uma nova chance. O que poderia ter se passado pela mente divina ao escolher Noé como o homem a quem seria confiada a missão de preservar a vida? O que fez Noé se destacar em meio a uma geração tão corrompida? Noé é retratado como um justo, um homem que caminhava em integridade diante de Deus. Sua escolha representa a esperança em meio ao desespero, um sinal de que ainda havia aqueles que se recusavam a ceder à corrupção ao seu redor. O que Noé sabia sobre o destino que o aguardava? A responsabilidade que lhe foi atribuída de construir uma arca e reunir os animais é monumental. O desafio de acreditar na promessa de Deus em um tempo em que todos ao seu redor se opunham a isso é sem dúvida monumental. Que tipo de fé é necessária para embarcar em uma jornada tão colossal, sabendo que o mundo ao seu redor estava prestes a ser destruído? A advertência divina que precede o dilúvio é carregada de significados. Ela fala sobre a necessidade de arrependimento
e a oportunidade de mudança. O fato de que Deus se preocupa o suficiente para alertar a humanidade sobre as consequências de suas ações revela um aspecto do caráter divino que é muitas vezes esquecido. A ira de Deus é balanceada pela misericórdia, um convite à transformação que muitos ignoraram. Essa dualidade levanta questões sobre como nós, como seres humanos, respondemos às advertências em nossas próprias vidas. Estamos atentos aos sinais que nos cercam? À medida que a narrativa se desenrola, o dilúvio não é apenas uma questão de destruição, mas também de renascimento. As águas que inundam a terra carregam a promessa de um novo começo, uma chance para a humanidade reescrever sua história. Que lições podem ser aprendidas a partir dessa intervenção divina? O livro de Enoque, ao descrever esse evento catastrófico, provoca reflexões profundas sobre moralidade, responsabilidade e a natureza da justiça. O que a humanidade pode fazer para evitar repetir os erros do passado? As imagens de um Deus irado se entrelaçam com as de uma terra devastada, mas por trás dessa raiva há uma intenção clara: o desejo de restaurar a harmonia entre o divino e a criação. O clamor da terra e o grito da humanidade não caem em ouvidos surdos. Eles são ouvidos por um Deus que não apenas vê, mas sente a dor do sofrimento. E assim, a advertência divina ressoa através das gerações, questionando a todos nós sobre nossas próprias escolhas e o impacto que elas têm na criação. Enoque, uma figura fascinante e enigmática, emerge como um intermediário entre o céu e a terra, moldando não apenas seu tempo, mas também influenciando gerações futuras com suas visões proféticas. O livro de Enoque revela que ele não apenas caminhou com Deus, mas também foi agraciado com uma série de revelações que transcendem sua própria era. O que ele viu e ouviu nas esferas celestiais? Quais verdades ele trouxe de volta à humanidade que continuariam a ecoar por séculos? A curiosidade sobre seu papel nas revelações divinas é instigante, despertando perguntas sobre a natureza das visões que ele experimentou. A jornada de Enoque em busca do divino é marcada por encontros extraordinários. Em suas visões, ele testemunhou a glória celestial, uma dimensão de existência que é muitas vezes invisível para o olho humano. Essas experiências não eram meras visões passageiras, eram profundas revelações que desafiavam sua compreensão e o compeliam a compartilhar as mensagens divinas com seu povo. O que Enoque sentiu ao receber esses insights? Como ele lidou com o peso de ser um mensageiro de Deus em um tempo de corrupção e desobediência? Enoque se torna um canal entre o sagrado e o profano, trazendo ao mundo verdades que falam sobre o julgamento divino, a misericórdia e a redenção. Em uma época em que a humanidade estava mergulhada em violência e imoralidade, suas mensagens eram um raio de esperança e um chamado à reflexão. Ele revelava não apenas os planos de Deus para o futuro, mas também as consequências das escolhas humanas. Essa dualidade é intrigante. Como alguém pode ser um porta-voz da esperança e, ao mesmo tempo, um arauto do julgamento? O que isso nos diz sobre a natureza das revelações que recebemos em nossas próprias vidas? A capacidade de Enoque de ver além do que é visível provoca uma reflexão sobre como muitas vezes estamos cegos para as verdades que nos cercam. Ele recebeu insights sobre eventos futuros, incluindo o juízo final e a vinda de um novo reino. Essas revelações não foram apenas para sua própria edificação, mas um chamado à humanidade para despertar para a realidade de suas ações. Que tipo de coragem é necessária para compartilhar verdades que podem ser impopulares ou desafiadoras? A vida de Enoque é um testemunho de que, mesmo em tempos de resistência, há um papel vital para aqueles que se comprometem a ouvir e transmitir a voz de Deus. A ideia de Enoque como um profeta e visionário que intercede em favor da humanidade provoca questões sobre a intercessão e o papel dos profetas na história. Como suas visões moldaram a compreensão de Deus e do futuro entre seu povo? O que podemos aprender com sua disposição de servir como um mediador em um mundo cheio de incertezas? A ressonância de suas mensagens através do tempo sugere que as verdades que ele revelou não eram limitadas à sua época, mas têm implicações duradouras para toda a humanidade. À medida que Enoque se aventura em seus encontros celestiais, ele não apenas descobre um universo de possibilidades, mas também se torna um guardião de verdades sagradas que moldariam a espiritualidade de futuras gerações. O impacto de sua vida e suas revelações nos convidam a considerar a profundidade e a relevância das mensagens que recebemos em nosso próprio tempo. O legado de Enoque como um homem que caminhou com Deus
e recebeu visões divinas, nos desafia a buscar um entendimento mais profundo de nossa própria relação com o divino. As perguntas que emergem de sua história continuam a nos intrigar e a nos levar a explorar o que significa realmente ouvir e responder à voz de Deus em nossas vidas. O livro de Enoque, embora tenha sido excluído das escrituras canônicas, exerce uma influência fascinante e duradoura que permeia o pensamento religioso e cultural até os dias de hoje. Essa obra antiga, que narra as experiências e visões de Enoque, o bisavô de Noé, oferece uma perspectiva única sobre a justiça divina, a moralidade e a condição humana. Mas o que exatamente faz com que esse texto, em grande parte desconhecido para muitos, continue a ressoar nas discussões contemporâneas sobre espiritualidade e ética? A narrativa de Enoque é repleta de imagens poderosas e temas profundos que capturam a imaginação e a curiosidade. Um dos aspectos mais intrigantes do livro é sua exploração da natureza do bem e do mal. Ao discutir a queda dos vigilantes, os anjos que desceram à terra e se uniram a mulheres humanas, Enoque lança luz sobre as consequências das ações humanas e divinas. Essa temática de vigilância e responsabilidade moral levanta perguntas provocativas sobre a justiça de Deus e a necessidade de redenção. Por que essa mensagem é tão relevante hoje, em uma era marcada por crises éticas e morais? O que podemos aprender com as advertências de Enoque sobre a corrupção e a violência que se espalham pelo mundo? Além disso, a obra de Enoque oferece uma visão rica e detalhada do juízo final. Em um tempo em que muitos lutam para entender o significado do sofrimento e da injustiça, as descrições vívidas do julgamento divino podem provocar reflexões profundas. A ideia de que as ações humanas têm repercussões eternas é um conceito que reverbera em muitas tradições religiosas e filosóficas. Como essa crença influencia a maneira como vivemos e nos relacionamos com os outros? Será que as lições do livro de Enoque podem nos inspirar a buscar uma vida mais justa e compassiva? A ausência do livro de Enoque nas escrituras canônicas não diminui seu impacto. Pelo contrário, gera um ar de mistério que intriga estudiosos e curiosos. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia reconhecem que, apesar de não fazer parte do cânon oficial, a obra foi amplamente lida e discutida nas primeiras comunidades cristãs. O que isso nos diz sobre a formação das doutrinas e das crenças que moldaram a espiritualidade ocidental? Como o legado de Enoque moldou a compreensão da relação entre o humano e o divino ao longo da história? O livro também apresenta um Enoque que é um modelo de devoção e fé. Sua vida de comunhão com Deus e sua disposição para ouvir e obedecer às mensagens divinas oferecem um exemplo inspirador. Em uma sociedade frequentemente distraída e desconectada do espiritual, a figura de Enoque convida à reflexão sobre a importância da fé e da intimidade com o divino. O que significa caminhar com Deus em nossos dias? Como podemos cultivar essa conexão em um mundo repleto de desafios e incertezas? A discussão contemporânea sobre o livro de Enoque não se limita apenas ao seu conteúdo religioso. Suas ideias têm permeado a literatura, a arte e a cultura popular, inspirando obras que exploram os temas da justiça, redenção e espiritualidade. Por que esse antigo texto continua a fascinar tanto artistas e escritores? Que verdades universais ele revela que ainda capturam a atenção das novas gerações? Em um mundo em constante mudança, as mensagens de Enoque sobre a responsabilidade moral e a busca pela justiça permanecem pertinentes, desafiando-nos a considerar nosso papel em um contexto maior. A resiliência do legado do livro de Enoque nos convida a explorar as profundezas da espiritualidade e a refletir sobre as verdades eternas que ainda moldam nossas vidas. As lições extraídas do livro de Enoque oferecem uma rica tapeçaria de reflexões sobre fé, moralidade e a complexidade da espiritualidade humana. Este texto, embora não faça parte do cânon bíblico, apresenta temas que ecoam através dos séculos e continuam a desafiar nossos entendimentos sobre o que significa ser humano em um mundo repleto de incertezas e conflitos. Ao considerar a vida de Enoque e suas interações com o divino, somos levados a ponderar sobre as escolhas que fazemos e o impacto que elas têm em nossas vidas e na sociedade. Enoque é descrito como alguém que,
Caminhou com Deus, uma frase que ressoa profundamente. O que significa realmente caminhar com o Criador? Esta é uma pergunta que toca o coração de muitas tradições religiosas. Em um mundo onde a moralidade é frequentemente questionada, Enoque nos convida a refletir sobre a importância de viver de acordo com princípios éticos. Sua vida é um exemplo de fidelidade e devoção, mostrando que as decisões que tomamos podem ter repercussões não apenas para nós, mas para as gerações futuras. Em tempos de crise, essa mensagem se torna ainda mais relevante, desafiando-nos a considerar como nossas ações diárias moldam o mundo ao nosso redor. O livro de Enoque também aborda a luta eterna entre o bem e o mal, uma temática que perpassa toda a história da humanidade. Os vigilantes, que desceram à terra e provocaram a corrupção, representam a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Essa escolha é algo que todos enfrentamos em algum momento. Como discernir o que é verdadeiramente justo em um ambiente onde as linhas entre o bem e o mal parecem embaçadas? As advertências contidas nas visões de Enoque podem servir como guias em tempos de confusão moral, nos instigando a buscar a verdade e a justiça, mesmo quando estas parecem distantes. Além disso, Enoque nos apresenta a ideia de que cada pessoa tem um papel a desempenhar na grandiosa tapeçaria da criação. Ele não era apenas um espectador passivo, mas um ativo participante na revelação do divino. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais. Estamos, de fato, cientes de nossas responsabilidades? Estamos atentos ao chamado de algo maior do que nós mesmos? As lições de Enoque nos encorajam a considerar como podemos ser agentes de mudança em nossas comunidades, promovendo valores que favorecem a justiça, a compaixão e a solidariedade. O aspecto profético do livro de Enoque também provoca reflexões sobre o futuro. As visões que Enoque recebeu não eram apenas sobre seu tempo, mas continham verdades que ecoariam através das gerações. Essa capacidade de ver além do presente é algo que podemos aprender a cultivar em nossas próprias vidas. Como podemos desenvolver uma visão mais ampla que nos permita entender o impacto de nossas ações a longo prazo? Em uma era dominada pela instantaneidade, Enoque nos desafia a olhar para o futuro e a agir com responsabilidade e esperança. Em um mundo complexo, onde as certezas são escassas, a jornada espiritual é muitas vezes repleta de dúvidas e questionamentos. Enoque nos convida a abraçar essas incertezas como parte do nosso crescimento. Ele nos inspira a buscar a verdade em meio ao caos, a cultivar uma conexão mais profunda com o divino e a viver de maneira que reflita nossas crenças mais profundas. Através das lições que Enoque nos oferece, somos chamados a explorar as dimensões mais ricas da nossa existência e a considerar como podemos, verdadeiramente, caminhar com Deus em nossas vidas. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.